Bom, meu nome é Leonardo Gonçalves, eu sou dentista formado há 16 anos pela USP, onde eu também fiz especialização, mestrado e doutorado, e eu estou aqui hoje para convidar a população de Ferraz de Vasconcelos a conhecer a nossa clínica. Boa noite a todos, meu nome é Evangelista Douglas Reis, estamos aqui para apresentar o meu programa Meu Encontro com Deus na TV Cenário de Ferraz de Vasconcelos com meu amigo evangelista David Sena, para apresentar meu encontro com Deus. Como que foi o encontro com Deus do meu amigo? Que o Senhor venha abençoar a vida de todos. Evangelista David Sena, conta para nós como é que foi o seu encontro com Deus, para que o povo, quem está nos assistindo aí, venha entender que há um Deus vivo que pode todas as coisas. Por favor. Amém, já agradeço a oportunidade já. Amém. Paz em Cristo a todos. Eu quero contar aqui um pouco da minha história, a qual eu tive um encontro com Deus. Encontro esse que foi um pouco doloroso. Não foi um encontro assim por amor. Não foi um encontro assim a qual eu desejava, né? Hoje que eu estou em Cristo, eu desejava um outro encontro, mas Deus sabe todas as coisas. Eu comecei a ir para a igreja, foi na dor, através de um coma que eu tive, que eu fui um usuário de droga durante 8 anos na minha vida. Fiquei durante 8 anos usando droga, mas para que eu usasse droga, para que eu chegasse nesse estágio da minha vida, aconteceu algo muito ruim comigo no passado. Esse algo ruim que aconteceu, esse fato, é um pouco, assim, delicado de se contar. Perfeito. Primeiro, porque é delicado? Porque envolve muitas coisas. E até me falaram, você tem coragem de você expor hoje isso para as pessoas? Porque você tem que guardar isso aí para você. Eu falei, não posso guardar isso para mim. Porque hoje eu sou liberto por Cristo. Glória a Deus. Então, se eu sou liberto por Cristo, eu tenho que compartilhar e dizer que Cristo muda a história, que Deus pode mudar passado, Deus pode ter um futuro diferente com a pessoa. Maravilha. Basta ela crer. No meu passado, quando eu tinha uns 10 a 11 anos de idade, eu fazia teatro lá na São Joaquim, e onde eu apresentei até esse teatro foi lá em Santana, Monteiro Lobato, Teatro Monteiro Lobato. Sim. Muitas pessoas conhecem, eu estrei uma peça lá, Beehive, uma peça de teatro de abelha. E lá tinha muitas pessoas, crianças, e lá tinha um senhor que ele era muito bondoso, muito legal. Então esse senhor, ele ia para lá direto, pagava lanches para nós, dava brinquedos, dava coisas, a qual minha mãe não tinha condições para me dar. Então ali ele dava aquelas coisas pra gente, entendeu? E eu gostava daquele senhor. Aí ele falou assim, vamos dormir na minha casa, eu tenho minha sobrinha lá, você fica lá com a gente, você passa lá, tem TV a cabo, foi até na época que lançou a Jack TV. Aí, tudinho lá. Aí eu fui pra casa dele, fiquei lá com a sobrinha dele, tinha um quarto lá cheio de brinquedos, cheio de coisa. A qual eu fiquei brincando, e quando chegou à noite, cada um foi pra sua cama, foi dormir, eu fui dormir lá no quarto. E quando chegou na madrugada, eu acordei com esse senhor, ele tinha mais ou menos, acho que uns 50, 60 anos de idade. Eu acordei, esse senhor estava em cima de mim, as minhas calças até o joelho, e ele num ato de masturbação. Olha aí. A qual, quando eu olhei, ele mandou calar a boca, e ele começou a fazer aquele ato, começou a fazer aqueles gestos obscenos muito ruins, e ali eu comecei a chorar. E eu já desde criança já comecei a clamar a Deus, Deus me ajuda. Olha o que está acontecendo comigo. E ali eu comecei a chorar, mandando calar a boca. Graças a Deus, uma pessoa abriu a porta. Olha. E quando essa pessoa abriu a porta, eu saí, entendeu? Eu consegui sair daquele ato. Não foi realizado pela misericórdia de Deus. Mas o que aconteceu? Eu fiquei com esse trauma. Fiquei com vergonha de contar para meus pais. Fiquei com vergonha de contar para os meus irmãos, para pessoas mais próximas, tios. Fiquei com vergonha, por quê? Porque é algo muito triste. Ninguém espera isso, ninguém queria que isso acontecesse. Mas o que aconteceu? O destino da vida levou a isso. A gente não programa o nosso futuro, a gente não programa a nossa vida. Existem barreiras que acontecem. Mas se eu e você não saber passar por cima das barreiras, das dificuldades, você paralisa no seu passado. É verdade.
Então ali eu deixei aquele passado, deixei aquele trauma afetar o meu futuro. E ali eu comecei a usar droga quando eu tinha 18 anos. Comecei a ser uma pessoa, sabe, revoltadinha. Tudo pra mim estressava, eu queria fazer tudo de errado. Por quê? Porque eu tinha um algo no passado, a qual quando eu dormia eu sonhava com aquele negócio. Sonhei muito tempo com aquele negócio, eu lembrava daquele senhor, lembrava dele me dando as coisas, então eu ficava revoltado e eu descontava isso que nas drogas. Olha aí. A qual essas drogas me levou em coma durante 3 dias no hospital. Eu usei droga durante 8 anos da minha vida. Quando eu tive uma overdose, que eu usei muita droga, eu fiquei 3 dias no hospital em coma. A qual, quando eu estava deitado naquela cama, uma luz bradou muito forte naquele quarto. Glória a Deus. É algo assim sobrenatural, é algo assim, só para quem crê em Cristo mesmo vai acreditar nessa experiência que eu tive. Aleluia. E naquela visão que eu tive, uma voz bradava dizendo: eu tenho um plano contigo, eu tenho uma obra contigo. Olha aí. E ali eu falei assim: então me ajuda, me tira desse local. A qual Deus me tirou daquele local. E hoje faz 6 anos, para honra e glória do Senhor, que eu não uso mais nada. Entendeu? E quando eu saí daquele hospital, eu comecei a ir para a igreja, mas a minha libertação foi muito rápido, evangelista. Porque eu falei para Deus: se eu sou esse Deus desses crentes, se eu sou esse Deus mesmo que está nessas igrejas, me liberta. Glória a Deus. Mas eu vou fazer uma prova contigo, eu vou ficar 15 dias sem beber, sem fumar e sem usar droga. Se o Senhor é esse Deus verdadeiro, eu vou começar a ir para tua casa, começar a fazer as coisas. E eu comecei a fazer esse propósito com Deus. E ali em 15 dias eu fiquei liberto. Glória a Deus. A qual, quando eu fui para a igreja, eu até lembro, na primeira vez que eu fui na igreja, o pastor estava ministrando em cima do altar. E esse pastor olhou para mim, estava de boné e falou assim: ó, você está desempregado, você está desiludido, você está fazendo coisas que Deus, ele abomina. Começou a falar um monte de coisa. Quando eu não acreditava. E quando ele começou a falar, até falei assim: será que esse homem está me seguindo? Alguém contou para ele? Será que esse homem está do meu lado? Que negócio estranho. Sabe, aí ele falou: levanta sua mão aqui e aceita Jesus, que a porta de emprego, amanhã o telefone vai tocar. E falou que iam dar uma história. Eu levantei minha mão um pouco descrente. Levantei a mão meio desconfiado. Mas aí eu aceitei Jesus. No outro dia, eu estava lá fora, o telefone tocou, minha mãe disse: ó, tem um rapaz que ligou para você, mandou você ligar. Quando eu liguei nesse telefone, estou até hoje nessa empresa, faz 6 anos estou nessa empresa. Glória a Deus. Porque Deus abriu essa porta. Eu acreditei, o Senhor fez a mudança, Ele fez o milagre. E é isso que eu falo. A experiência que eu tive com Deus foi um pouco dolorida. Mas eu falo para você, hoje, eu sei que através desse testemunho, desse encontro com Deus, eu sei que eu posso dizer para outras pessoas: Deus existe. Glória a Deus. Jesus existe. Ainda que você está com a sua pouca força, descrente, não acreditando, se você der um espaço para que Ele entre, Ele vai fazer morada em você, assim como Ele fez comigo. Maravilha. Esse testemunho, ele é muito forte. E, inclusive, na parte que você fala sobre esse trauma de infância. Esse trauma de infância, muitas pessoas estão passando por isso também. Eu acredito que pessoas que estão nos vendo, você que está nos vendo aí, você que é pai, o seu filho mudou de comportamento, ele está estranho. Olha, vale a pena investigar. Vale a pena investigar. Não tenha medo, não tenha receio, porque a maioria das pessoas hoje que passam por esse trauma, elas se tornam pessoas introvertidas. Verdade. Pessoas que arredias. E às vezes as pessoas pensam que essa criança é tribulada, essa criança é isso, é aquilo. Talvez ela passou um trauma e ela não consegue se abrir. Por isso que é muito importante, evangelista, nós sermos amigos dos nossos filhos. Verdade. Né? Sermos amigos deles, para que eles venham confiar, né, em nós, para poder contar tudo o que está acontecendo. Se Deus não tem uma obra na tua vida, o irmão não estaria aqui hoje. Verdade. E detalhe,
se a gente também se prender no passado, a gente nunca irá ter um futuro bom. Por quê? Porque se você ficar só pensando no passado, só pensando no trauma, só pensando na barreira, só pensando naquela dificuldade que você sofreu e não querer passar por cima dela e ir para frente e conhecer o novo de Deus, você vai se prender, você vai viver naquele mundinho, naquele passado. E que Deus tem para nós é coisas grandes. Maravilha. Ele quer que eu e você ultrapasse. Há uma barreira, sim, há uma dificuldade, sim, mas Deus quer que você atravesse por ela, que Ele vai pegar na sua mão para você chegar do outro lado. Maravilha. Tem muitas pessoas, por que eu estou abordando esse assunto novamente? Porque tem muitas pessoas que culpam até a Deus. Verdade. Por que aconteceu isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Olha, o homem, ele já ia com um plano de ação. Ele levava os brinquedos para aliciar as crianças. Verdade. Esse homem, ele tinha uma aparência de um bom tio, ele estava sempre por perto. E uma criança que tem dificuldades financeiras, né? No caso do irmão que o irmão nos contou, recebendo presentes, sendo bem tratada, é natural que as pessoas se apeguem. Verdade. É natural. Isso aí é uma estratégia covarde, uma estratégia do maligno. Graças a Deus que o evangelista ele teve um encontro com Deus. Me fala um pouquinho, evangelista, desse encontro que o irmão teve durante as drogas. Porque eu também já usei. E você se prende, você pensa que as drogas vai fazer você esquecer. Você se ilude. Dessa maneira que acontece. Vai aliviar o meu passado, vai aliviar meus problemas. E o problema aumenta. Porque aquilo que está no passado não está resolvido ainda. Verdade. Então vira uma bola de neve. Muitos descem à sepultura sem essa libertação, sem conhecer Jesus. O irmão conhecia Jesus, mas ainda não tinha tido um encontro real. E o encontro que o irmão real com Deus teve foi numa UTI de hospital. A partir deste dia, conta para nós, como é que é a sua vida hoje? O que Deus tem feito até de 6 anos para cá? Então, o que Deus tem feito de 6 anos para cá foi coisas grandiosas, coisas tremendas. A primeira coisa é a minha salvação. Glória a Deus. Porque, para mim, o meu maior bem não está no carro, não está na casa. Para mim, isso é brinde de Deus sobre a minha vida. Porque o maior já fez por mim, que foi o quê? Ter me tirado do lamaçal do pecado, daquele mundo terrível que eu vivia. Daquele isolamento, daquele algo que, para mim, eu achava que eu estava feliz. Eu vivia em uns caminhos a qual a minha carne pedia, mas o meu espírito não queria aquilo. Porque todas as vezes a qual eu ia dormir, deitava a cabeça no travesseiro, vinha o choro, vinha a depressão, vinha a tristeza, vinha a vontade de se matar, vinha a vontade de sumir. Por quê? Porque quando eu estava sozinho, ali era outra coisa. Não tinha amigos, não tinha parentes. Olha aí. Era somente você e Deus. E ali você ficava refletindo sobre a sua vida todinha. Vinha passado, vinha presente e vinha, o que será da minha vida aqui para frente? Somente a morte. Porque senão já não pensa mais nada. Então, durante esse tempo de droga, eu não tive nada de bom. Mas quando eu comecei a andar com Cristo, eu tive tudo. E hoje eu vejo que tudo que eu faço, ainda que Deus não me deu aquilo que eu quero, eu sinto felicidade hoje. Glória a Deus. Muitas vezes eu não tenho aquilo que eu quero. Muitas vezes eu preciso de algo assim, e eu não posso ter aquele negócio, aquele momento, aquele mês. Mas eu não sinto mais aquele desespero. Eu não sou mais uma pessoa triste, não sou mais uma pessoa cabisbaixa. Hoje sou uma pessoa feliz e alegre. Ainda com dificuldade, que todos nós temos dificuldades. Maravilha. Porque a Bíblia diz que nesse mundo teremos de aflição, sim. Nós temos que aprender a lidar com as aflições das nossas vidas. Com as dificuldades, né? Com as dificuldades. Então, quando a gente parar e ver uma dificuldade, nós temos que lembrar quem era nós no passado. O que aconteceu com nós. Antes a gente reclamar,
antes da gente murmurar, antes da gente querer blasfemar do que está acontecendo no presente, lembra do seu passado. De onde Deus te tirou. Lembra de onde que Deus tirou, lembra o que Deus fez na sua vida, e lembra da promessa que Ele falou que iria de fazer sobre a tua vida. Esse momento que você está vivendo não é o momento que você vai ficar, é o momento que você está passando. E tudo que está passando significa o quê? Que vai passar. Não é permanente. Não vai ficar. Então, hoje, quando eu passo por uma dificuldade, eu lembro da promessa. Eu lembro de Davi, porque Davi, ele recebeu a promessa quando ele era criança. Sim. Mas ele só foi se assentar no trono, foi o quê? Quando ele ficou mais velho. Então, ele lembrava, todas as vezes que ele passava por uma dificuldade, ele lembrava, eu tenho uma promessa de sentar no trono. O momento que eu estou vivendo é só passageiro. O momento que eu vou ficar é lá no trono. Maravilha. Então é isso que me deixa de pé, é saber que hoje eu estou em Cristo. E para mim, qualquer dificuldade, para mim, eu tiro de letra na presença de Deus. Glória a Deus. Pelo que eu entendi que o irmão, o evangelista nos relatou aqui, no breve relato, o seu encontro com Deus, ele é diário. Verdade. O encontro com Deus, diariamente nós encontrando com Deus, nós nos sentimos felizes, fortes, fortalecidos, na verdade, para a batalha do dia seguinte. Porque a Bíblia diz, o irmão lembrou bem, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci. Só vence aquele que tem a presença. Só vence aquele que busca a presença. Os traumas que o evangelista passou, as lutas, as provas que tem passado para continuar no evangelho. Para você que está aí nos assistindo, vendo essa entrevista. Evangelista David Sena, homem de Deus, homem que tem o coração na obra, no Evangelho de Cristo, de salvar vidas, que o Evangelho de Cristo salva, Verdade. Cura e liberta, e leva para o céu. Você que está aí, cheio de traumas, pensando em se matar, achando que não tem mais jeito para a tua vida, achando que até Deus esqueceu de você, ou a mãe pode até esquecer o filho, mas Deus não esquece os seus. Verdade. Ele fez uma promessa na vida do evangelista David Sena. E está se cumprindo. Por quê? Porque ele acreditou. Por quê? Porque ele abriu mão. Ele falou, não quero mais este mundo. Senhor, 15 dias. 15 dias. Eu não vou beber bebida alcoólica, não vou fumar cigarro e não vou usar droga. Se tu és o Deus que os crentes estão pregando, os cristãos estão falando, o Senhor vai me libertar. Olha a importância, evangelista, de se evangelizar. Olha a importância de se interceder por alguém. Com certeza, alguém estava intercedendo pelo irmão. Verdade. Eu queria que... Hoje o senhor tem uma família. Glória a Deus. O inimigo quis roubar tudo isso de você. Verdade. Através das drogas. Quis te matar através das drogas. Mas o Senhor tinha uma promessa. Né? Eu sou testemunho porque eu vi. Eu vejo seu filhinho, né? Meu filhinho. Uma bênção de Deus. Queria que você passasse uma mensagem, irmão, para irmãos que estão na igreja, dificuldade de se libertar das drogas, esposas que estão tentando, não conseguem, não acham mais uma saída, mas o que fazer para ajudar o esposo. O esposo tem um chamado muito forte. Eu queria que o senhor que você desse uma mensagem, passasse uma mensagem para esses irmãos e principalmente as pessoas que não são cristãs, que estão presas em droga, que estão presas no passado. Por favor. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é não desistir jamais. Amém. Essa é a primeira coisa que você tem que ter dentro de você. Acreditar em você e acreditar na mudança da pessoa que está passando por esta fase. Que é fase. Não é permanente, é fase. Você sempre vai olhar para essa pessoa e dizer assim, isso é uma fase que ele está passando. Se você não desistir dele e a pessoa olhar para você e ver que existe uma pessoa que está acreditando, isso é o mais importante. Eu me lembro que quando eu estava quando eu usava droga, tinha uma colega nossa, que era quase da família essa mulher. Uma mulher crente, serva de missionária.
Jane. Vou falar o nome dessa mulher. Glória a Deus. Essa mulher é uma bênção de Deus, é missionária Jane. Essa mulher falou para minha mãe, que minha mãe já não acreditava mais. Ela falou assim, meu filho ou é caixão ou é cadeia, um dos dois, não tem mais escapatório pro meu filho. Essa mulher falou para minha mãe, dentro da bola do olho da minha mãe, antes de eu morrer, eu vou ver seu filho com a Bíblia embaixo do braço. Glória a Deus. E essa mulher sempre orava por mim, sempre orava por mim, sempre orava por mim. E ela falava para mim, isso que você tá vivendo é passageiro. Ela me via com o cigarro na mão, ó, daqui a pouco você tá com um microfone na sua mão. Aleluia. E você é doida, mulher, você é doida. E o que acontece? Quando eu aceitei Jesus, passou o mês, eu fui na casa dessa mulher. Meu Deus. Quando ela abriu o portão, ela caiu em lágrimas. Aleluia. Ela viu a promessa de Deus se cumprir. Glória a Deus. É isso que eu falo pra você. Se você não desistir de você, ou desistir da pessoa que está passando por isso, se você for até o final, Deus irá dar vitória. Maravilha. Sabe por quê? Porque se você está intercedendo por bem, por que não Deus não olhar? Por que Deus não responder? Tá demorando? Tudo há um tempo de Deus. Tudo há um tempo determinado no propósito de Deus sobre cada um. Ele só quer que você acredita sempre. Glória a Deus. Acreditar, não desistir, confiar, perseverar, dizer, Senhor, eu acredito em Ti. O que Deus quer da boca de uma pessoa é isso. Que confia, com dificuldade ou sem dificuldade. E eu tenho muitos planos para o Evangelho ainda. Aleluia. Tenho muitas coisas que eu ainda quero realizar ainda no meu ministério. Glória a Deus. Evangelista David Sena, homem de Deus. Você que está aí, que ouviu essa mensagem, que quer levar o abençoado para poder pregar na sua igreja, que quer ouvir mais testemunho, porque o tempo aqui é curto. Olha, tem muita história para contar, tem palavra, porque Deus chamou para ganhar almas. Você que está aí pensando que não tem mais jeito para a sua vida. O evangelista contou algo aqui, falou algo muito sério, muito forte de Davi. Davi, louvado seja Deus, ele criança, ele já era desprezado. Criança, ele era o último a comer. Ele era o último para tudo na família. Tanto é que quando o profeta chegou na casa dele, o pai nem falou para Davi, ó, se arruma e fica aqui em casa. Verdade. Preparou os irmãos, e todos eles estavam lá, postos. E o profeta olhou para todos os irmãos, não era nenhum deles. Mas quando o profeta fala, mas não tem mais ninguém, aí lembraram de Davi. Às vezes você é o último da fila. O último da fila para a família, o último da fila para a sociedade. Mas para Deus, a palavra se cumpre. Os últimos serão os primeiros. E Davi foi ungido ali diante dos irmãos. Foi honrado em um lugar, numa casa, onde ele não era honrado. Verdade. Fazia serviços domésticos. Pela sua estatura, por ser canhoto, enfim. Todos os atributos que ele tinha não servia para ser soldado do exército. Mas para Deus, ele servia. Ele serviu para ser um soldado. E foi, olha que foi um dos maiores, o maior guerreiro que Deus teve aqui nessa terra. Verdade. O rei Davi. Por quê? Porque ele obedecia. Ele fazia tudo com a permissão de Deus. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a confiar mais em Deus. Confie mais em Deus. Pare de ficar olhando para o seu passado. O evangelista David Sena está falando aqui, confia no potencial de Deus na sua vida. Porque o Senhor vai mudar a sua história. Glória a Deus. Evangelista, por favor, passa os seus contatos, para que o povo venha querer saber, né? Facebook, WhatsApp, pode falar os seus contatos, por favor. Glória a Deus. Meu contato de telefone, WhatsApp é 98611-1696, operadora TIM. Meu Facebook é davidsenaevt@hotmail.com.br. Hoje o que nós estamos precisando não é de pregadores, não é de cantores, não é de famosos. O que Deus hoje está precisando são de pessoas que façam o ID dele. Pessoas que preguem, pessoas que exaltam o nome dele, pessoas que visam a alma.
que se preocupa com a alma, que quer a alma na presença de Deus. Hoje existem muitas igrejas inchadas, cheias de pessoas, mas vazias de Deus e vazias de discípulos. Hoje, se você for olhar numa igreja cheia, você vai perguntar quantas pessoas faz a obra. Você vai ver que vai levantar pessoas, dá para contar no dedo. E o que Deus quer na sua vida é que você faça parte desse id, desse discípulo. Ele quer que você também seja mais um discípulo. Não quer que você seja mais um na multidão. Como ele fala, não quero mais um na minha multidão. Como aquela música também diz, só mais um na multidão. Não, eu quero que você faça a diferença. Para que nessa diferença você venha atrair outras vidas para a presença de Deus. Que se Deus mudou a sua vida, Deus vai mudar a vida de outras pessoas. Amém. Meu encontro com Deus está chegando ao final. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, muda a sua história, entrega a tua vida para Jesus. Procura uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja que pregue a palavra da salvação, que ore em posição de mão, para que venha mudar a sua história. Meu encontro com Deus está chegando ao final. Que Deus abençoe a vida de todos, na paz do Senhor Jesus. Amém.